Olá, como vai? É um prazer estar com vocês novamente. Hoje a gente tem a honra de receber aqui, no Questão de Ordem, a presidente da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Silvia Massuá, que a gente está tentando o tempo inteiro, passamos esses 2 anos e aí já aprendemos a pronunciar seu nome. Pode falar qual é a regrinha? Primeiro, obrigado por ter aceito o convite, tá? Eu que agradeço, Valteno, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês. Muito obrigada. E como é que é a regrinha para falar corretamente seu sobrenome? Mas rua. Mas rua. Tem um acento no A. Gente, a presidente da Embrapa tem tido uma agenda extremamente movimentada, participou da COP30 intensamente durante 2 semanas, e aí ela chega aqui, eu falei, como é que foi? Ela, não, eu já fui para a África, estava com o presidente Lula, em Moçambique. Como é que você dá conta aí? Não, é uma demanda muito grande, né? A Embrapa é muito referência em agricultura tropical aí no mundo todo, principalmente aqui no cinturão tropical do planeta, então tem muita demanda de parceria com a Embrapa. Eu acho que na COP30 a gente mostrou para o mundo todo, né, a importância da ciência e da tecnologia para desenvolver a agricultura no nosso país, né, com casos concretos, com vitrines tecnológicas, recebemos lá mais de 46 países, né, mais de 40 comitivas oficiais, até a rainha da Dinamarca, o diretor-geral da FAO, o próprio embaixador Correia do Lago, né, presidente da COP. Então, assim, foi um momento muito rico que a gente mostrou para o mundo todo. Mas a Embrapa, ela é muito demandada de como que a gente pode compartilhar todo esse conhecimento, né, para melhorar. Primeiro, porque a gente tem a demanda de aumentar a produção de alimentos no mundo, né, é uma questão de segurança alimentar e, como diz sempre o nosso ex-ministro, Roberto Rodrigues, é questão de paz mundial. Então, a Embrapa é muito demandada dessa experiência, né, de como a gente tem trabalhado no nosso país para ajudar a aumentar a produção e a produtividade e preservar ao mesmo tempo. E aí, o presidente Lula foi com a comitiva para Moçambique, né, na segunda-feira, e na verdade, eles foram na quinta, eu não pude ir para a África do Sul, em Joanesburgo, mas incorporei a comitiva no domingo, onde a gente, lá em Maputo, a gente discutiu quais as oportunidades, como, junto com o ministro, com o presidente da República, né, de Moçambique, mas também com os ministros, o ministro da Agricultura de lá, como que a Embrapa poderia colaborar mais na formação, capacitação de técnicos agrícolas, né, trazendo conhecimento. Então, a gente levou, né, a proposta inicial da nossa plataforma E-Campo, que é uma plataforma que a gente tem mais de 200 cursos, e mais de 165 países acessam, embora hoje os cursos são todos em língua portuguesa. Né? Moçambique é a língua portuguesa, então já facilita, mas é interessante que a gente tem países de outras línguas que acessam os nossos cursos também, né, do E-Campo. Então, a gente levou essa proposta inicial a curto prazo, mas a gente está trabalhando com eles um programa de uma formação mais continuada, tanto presencial quanto online. Né? E foi muito bem aceito, e inclusive o ministro da Agricultura de Moçambique está vindo aqui na próxima semana para a gente já dar continuidade, como que a gente vai trabalhar nesse projeto, nesse programa no próximo ano. Eu vou falar daqui a pouco sobre essa questão da importância da Embrapa dentro dessa linha que a gente fala equatorial, da nossa agricultura tropical, mas eu queria focar inicialmente na COP, porque essa COP, que é uma conferência das partes, e o clima é o tema central, a diminuição da temperatura, todas essas coisas. E o agro brasileiro tem na Embrapa, assim, talvez a grande evolução do agro brasileiro, talvez não, com certeza tenha sido a pesquisa. E quando a gente fala agro, ainda como emissor de gases de efeito estufa, cria ainda aquela coisa de falar é o maior, não é o maior, e a gente sabe que aqui não é. Existem, né, a indústria, são outras fontes de poluição que acabam contribuindo mais para o aquecimento global. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, o que nós brasileiros e a Embrapa pôde mostrar na COP30 como solução para a produção de alimentos de forma sustentável. Exatamente. O que a gente fez lá,
Maltênio, você teve a oportunidade de ver, né, as vitrines, a gente, muito mais do que um espaço só para discutir quais são os nossos desafios e oportunidades em relação às tecnologias para adaptação às mudanças climáticas, a gente quis mostrar de maneira concreta o que a gente tem e mostrar a nossa responsabilidade como empresa de ciência, que a gente sabe da nossa responsabilidade, que a gente precisa aumentar a produção e a produtividade, né, para garantir a segurança alimentar. Sem desmatar. Sem derrubar nenhuma árvore. Então, dentro do programa do governo federal, que é o Caminho Verde Brasil para a recuperação de pastagens, que tem aí, né, que é a Embrapa que fez o estudo, mostrando que nós temos 160 milhões de hectares de pastagem, onde 40 milhões de hectares estão num nível de degradação severo ou médio e tem aptidão agrícola. Então, ali a gente mostrou, e nós assinamos lá com a JAICA, um programa JAICA, né, é a agência japonesa. O Japão foi muito importante no Prodesser, para o desenvolvimento cerrado, há 30, 40 anos atrás. Então, a gente trouxe de novo essa discussão e eles querem apoiar muito a pesquisa também nesse novo momento da agricultura sustentável. Então, a gente assinou lá um contrato com a JAICA, um projeto de 10 anos, que começa agora em 2026, vai até 2036, onde a gente vai estar trabalhando desde a saúde do solo, com as nossas tecnologias, como o BioAS, que a gente também lançou lá, né, a plataforma que a gente tem para analisar a saudabilidade do solo. Então, é o primeiro passo, né, além da análise físico-química. A gente trouxe as outras tecnologias, como, por exemplo, o zoneamento agrícola de risco climático, analisando a aptidão agrícola desses 40 milhões de hectares, toda a parte de geoprocessamento, de monitoramento de uso e cobertura, como que a gente vai fazer esse trabalho. E as tecnologias para adaptação, que a gente mostrou lá também, soja de baixo carbono, trigo de baixo carbono, milho, o café robusta, como você produzir um cacau no sistema agroflorestal, o açaí, como integrar, né, mostrando a apicultura, como ele melhora a produtividade de um açaí. Então a gente mostrou essa diversidade desde a agricultura familiar, sistemas mais de agroecologia, o sisteminha, que é uma tecnologia social, as fossas sépticas que estão em toda a Amazônia, que também é uma tecnologia social que a Embrapa desenvolveu. Então, a gente mostrou tudo isso. E mostramos também como o a agroempresarial, como a soja de baixo carbono, ela pode contribuir como uma integração lavoura-pecuária, uma integração lavoura-pecuária-floresta. E que os países, eles viram de forma concreta. Por que a gente precisa desenvolver as métricas de agricultura tropical? Justamente por isso, porque nós temos modelos diferentes aqui que nós desenvolvemos, né, nesses últimos 50 anos. 52, né? Na verdade? 52, a Embrapa 52 anos, né? Então a gente quis mostrar isso, mas muito mais mostrar do que a gente já fez, que nós temos a gente falou muito do mapa do caminho, né? Que foi exatamente. Roadmap, né? O mapa do caminho, a nossa jornada pelo clima da Embrapa, e a gente tem um mapa do caminho para a agricultura de baixo carbono, para a agricultura de base biológica, que contribui, né, para que a gente diminua essa dependência de fertilizantes químicos e para uma agricultura mais sustentável. Perfeito. E a gente também tem uma jornada das tecnologias emergentes, que a gente mostrou lá também. Como a gente usa biotecnologia, edição gênica, automação, agricultura de precisão e digital para fazer essa jornada da agricultura de baixo carbono, essa jornada da agricultura de base biológica, visando a agropecuária brasileira, uma agricultura multifuncional, mais resiliente, e as práticas também de uma agricultura regenerativa. Ô Silvia, você falou, e eu vou continuar com o tema da questão da pecuária, que eu acho que ele é o mais sensível, porque a gente não tem aumentado a nossa área de agricultura, a gente tem tido práticas como já tem algum tempo, de plantio direto, de rotatividade de cultura, de uso de bioinsumo. Mas a pecuária ainda é, na verdade, o nosso grande desafio. Não só nessa questão da solubilidade do solo, que você falou, mas assim, e nós somos exportadores, e nós alimentamos o mundo com proteína animal. Os manejos para esses animais, para os bovinos, o que é possível fazer e melhorar ainda para diminuir o tempo desse animal no pasto, para que a gente tenha menos emissão de metano. De metano, sim. A gente vem trabalhando em várias... Quantas Embrapas voltadas à pecuária você tem? Olha, vamos dizer aqui é difícil perguntar, os presidentes da Embrapa que eu entrevistava falavam assim, Maltênio, eu não posso esquecer a Embrapa, senão depois eu sou cobrado. Mas assim, oficialmente, vamos dizer assim, né, nós temos a Embrapa Gado de Corte, a Gado de Leite
e temos as unidades ecorregionais, a Embrapa Pecuária Sudeste, Exato. a Pecuária Sul, né? Mas, pelo menos uns 5, 6 Embrapas voltados só para isso. mais para pecuária, tá? Mas tem unidades, por exemplo, a Embrapa Cerrados aqui em Brasília, ela trabalha também com a pecuária, com integração lavoura-pecuária, a Embrapa em Goiânia, a Embrapa Arroz e Feijão, tem lá um estudo também com integração lavoura-pecuária. Então, tem outras unidades que trabalham hoje, mas assim, de mandato, vamos dizer assim, que coordenam todo esse processo, gado de corte, gado de leite, e temos aí, mas, por exemplo, a Embrapa Pantanal, que trabalha com a pecuária extensiva também, tem um trabalho muito importante. Eles lá lançaram... E a Oriental, que também trabalha com essa parte, que vem também até lá. a parte de búfalos. Então, como diminuir, então, essas emissões e diminuir o tempo do gado? A gente tem a parte do melhoramento genético, que a Embrapa já vem trabalhando, né, de você ter, pensando justamente na criação, de ter um tempo mínimo, de aumentar a produtividade por hectare, esse é um ponto. Mas a gente também está trabalhando muito na parte de pastagens, para alimentação para o gado, melhorando os modelos de nutrição, porque isso vai ajudar na diminuição do metano. Então a Embrapa tem avançado nisso. Então a gente fala muito soja, baixo carbono, trigo, baixo, mas a gente está trabalhando com um modelo e a gente lançou lá carne baixo carbono, parceria com... Eu tive com você lá no estande que teve café carbono negativo, vinho carbono negativo. Isso. Tudo isso parcerias com o Embrapa. Por exemplo, no carne baixo carbono, a gente está lançando os protocolos. Então, a gente começa a levantar desde do melhoramento genético, né, quais são os que mais adequados, mas também os protocolos de manejo e os de pastagem para nutrição animal também, para justamente ter, e aí a gente vai lançar a partir do primeiro semestre do ano que vem, no final do primeiro semestre do ano que vem. Então, esse tipo de tecnologia para adaptação às mudanças climáticas, a Embrapa já está muito evoluída, seja na área animal, seja na área vegetal, e na área de micro-organismos, na parte de bioinsumos também. Então, a gente já vem trabalhando nisso, e agora é como a gente colocar isso para diminuir. E interessante que lá também teve um anúncio, né, na nossa parceria com a Gates Foundation e com a Jamil, eles vão investir em agricultura, agropecuária sustentável, e eles abriram uns editais, né? E a Embrapa ganhou um projeto que vai ter um investimento, eles vão investir $500 milhões, mas um investimento na Embrapa para pecuária, nessa linha que você falou, sustentável, né, tanto para leite baixo carbono, carne baixo carbono. Eles estão investindo num projeto com a Embrapa de $60 milhões, eles anunciaram lá na COP30, também é uma parceria interessante. Além disso, com a Nestlé, a gente está evoluindo também na leite baixo carbono, mas também ampliamos o nosso acordo para cacau dentro dos programas de SAF. Então, assim, tem várias iniciativas nossas que a gente está trabalhando nessa visão já da nossa plataforma, né, nosso mapa do caminho aí para a agricultura de baixo carbono, sempre convergindo aí com as políticas públicas do Ministério da Agricultura e Pecuária ou do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E meio ambiente também, né? E meio ambiente, a gente é tudo integrado, né? Ministério da Pesca também. Isso. Eu vou chamar um intervalo, eu volto daqui a pouquinho conversando com a presidente da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Silvia Masruá. É um instantinho só e a gente está de volta. Muito bem, estou de volta aqui no Questão de Ordem, conversando hoje com a presidente da Embrapa, Silvia Masruá. Presidente, a gente viu evoluir bastante na AgriZone, o espaço que a senhora, em parceria, quer dizer, a Embrapa, em parceria com o SEBRAE, com a CNA, Senar, fez, a senhora já falou aqui no primeiro bloco. Mas na Blue Zone, onde acontecem os acordos e tudo mais, a gente sentiu que os cientistas ficaram um pouquinho decepcionados com aquilo que poderia avançar. A gente falou do mapa do caminho, da questão do financiamento e das NDCs, que são esses compromissos que cada nação faz, o plano clima que vai vir logo em seguida. Então, eu queria falar do plano clima. O plano clima, ele acaba colocando a agricultura brasileira como algo muito, vamos dizer assim, a gente vai ter que ter muitos compromissos. A senhora já falou do papel da Embrapa, de como é importante a gente estar fazendo o que vem sendo feito. Mas como medir realmente se a gente está fazendo e a gente o produtor receber por isso?
que é o seguinte, na verdade, de novo, é um mapa do caminho, é um roadmap que você tem que fazer. Quando eu falo que lá atrás a gente começa com o zoneamento agrícola de risco climático, agora a gente lançou em 2025 os ARC níveis de manejo, para você incentivar os produtores que utilizam técnicas de manejo mais sustentáveis. Não sei se você está sabendo, nós estamos trabalhando num piloto aqui no Brasil, junto com o Banco do Brasil, com a seguradora do Banco do Brasil, justamente para trabalhar nessa linha de, além da parte climática, analisar os níveis de manejo dos produtores, do nível 1 ao nível 4, incentivando que ele vai ter mais subvenção àqueles que estiverem mais perto do nível 4. Então, nós fizemos um estudo preliminar, só para você ter uma ideia, Mato Grosso do Sul e Paraná, 260 produtores, 33% ainda estava no nível 1, 44% no nível 2, 18% no nível 3 e 4% só no nível 4. Então, a gente tem muito ainda que incentivar os produtores para usar as práticas mais sustentáveis. Então, a gente passou por ARC de manejo, Programa da Agricultura de Baixo Carbono, essas tecnologias que você mencionou no primeiro bloco, desde o plantio direto, bioinsumos, integração lavoura, pecuária, floresta. Isso para quê? Para a gente chegar nas métricas e no pagamento de serviços ambientais. Por quê? Não adianta a gente criar um número, ou a Embrapa, ela preza muito ela tem muita credibilidade justamente tudo dela é baseado em ciência, em dados confiáveis. Então, o que a gente está fazendo? Nesses protocolos da agricultura, nós estamos levantando esses dados e números para chegar nessas métricas, referência à agricultura tropical, para que isso entre no inventário, né? No inventário que hoje coordenado pelo MCTI, a Embrapa vem discutindo na parte do agro, que vai depois contribuir para o plano clima. Mas tudo isso a gente precisa tomar cuidado, porque são os dados e referências que a gente tem, mas a gente tem que trazer isso também no escopo para o cinturão tropical do planeta, como referência. Então, nós estamos levantando esses dados. Hoje a gente já tem bastante informação, mas ainda a gente precisa trabalhar melhor para que essas informações eles entrem como referência dentro do inventário, mas também dentro do plano clima. E isso que a gente vem alertando muito, né? O próprio discutindo com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Agricultura, o momento certo para que a gente possa realmente ter esses dados confiáveis. Porque durante a COP também foi apresentado um estudo da Embrapa que mostra que 60% ou um terço, vamos dizer assim, da vegetação nativa, 60% da vegetação nativa está preservada dentro das propriedades rurais, né? Então, Sim. Você tem ali, na verdade, um terço da vegetação nativa e 66% da vegetação nativa do Brasil está preservada ainda. Então, isso é um patrimônio que nós temos. E o produtor, às vezes, não recebe por isso, porque é um patrimônio imobilizado, né? E que é bom que seja, porque tem reserva legal, ele tem áreas de proteção permanente, tudo isso é bem cobrado no Código Florestal. Desde o Código Florestal, acho que o produtor teve mais consciência cada vez mais disso e tem cumprido o Código Florestal e ele pode ser beneficiado com isso, com pagamento de serviços ambientais. O que ocorre é que a gente precisa trabalhar nesse modelo de forma mais estruturante para que eles possam receber por isso. E é isso que a gente vem discutindo, né? E assim, vamos dizer, para a COP30 a gente ainda não tinha tão maduro esses dados, informações, Exato. Essas métricas. Então, ali, mas a gente está E até mecanismos de cobrar. Eu vi a senhora participando também de um seminário lá, em que se falou do CAR, e o Ministério da Gestão e Inovação, que está inovando com algumas... A ideia, eu conversei lá com o diretor do CAR, para quem não está familiarizado, o CAR é o Cadastro Ambiental Rural, que vai permitir que as autoridades e o próprio produtor acompanhem, que você tenha um cartão de identidade da propriedade rural. Porque sem esse documento e sem essa percepção, observação, você pode fazer pouca coisa, né? Porque tudo isso passa pela regularização fundiária, né, presidente? Exatamente. E a gente tem a questão da regularização do PRAR, da regularização ambiental Exato. Em cima do CAR. E a Embrapa tem, por exemplo, um banco de dados sobre as espécies para fazer essa regularização ambiental, já da experiência do que a gente viu lá, né, na área florestal, tudo. Só que isso tem que trabalhar tudo de forma integrada. Com as secretarias estaduais de meio ambiente. De meio ambiente, com o MGI, com o Ministério do Meio Ambiente. Então, assim, ele leva um tempo, eu acho assim, um tempo a mais do que a gente gostaria, né? Já está levando, porque é de 2013 o código, né? Eu acho que agora a gente precisa avançar mais nessa validação do CAR, né, e fazer esse trabalho que pode ajudar muito na regularidade. A Embrapa já tem um sistema, que é o Web Ambiente, que ele já faz isso, que ele já mostra, você coloca
ele coloca o seu CAR e já coloca qual que é o seu plano para regularização, o que você tem de espécies nativas que você pode usar para recuperar, inclusive. Então, lá também a gente divulgou os dados, como você comentou, e a gente viu que a partir do monitoramento de uso e cobertura da Amazônia e do Cerrado, a gente viu, analisando as áreas antropizadas, a partir dos dados do PRODES, que 94%, pegando esses dois biomas, que é 75%, né? 94% do que a gente avançou, que a agricultura foi em áreas consolidadas, que tinha uma safra, entrou com duas, ou integração lavoura-pecuária-floresta. Então, isso mostra já o compromisso do Brasil, seguindo o Código Florestal, o quanto ele tem avançado nessa regularização. E mostra também, muito mais do que isso, mostra também a importância que a gente quis mostrar lá e complementar ao agro, vamos dizer assim, da agricultura familiar, a importância da produção de milho, às vezes pelo produtor, né, de feijão, a importância disso para as outras cadeias de milho, para a cadeia de aves, de suínos. Tudo isso é que hoje a visão do agro ela tem que ser vista de maneira mais sistêmica. E é isso que a gente está trabalhando, não é mais por cadeia produtiva, de maneira isolada. E por que a Grisone foi um sucesso? Foi justamente por isso, porque nós trouxemos essas discussões de uma maneira mais sistêmica, mais integrada, né? Onde você está olhando, tendo a visão das cadeias produtivas, mas você está tendo a visão dos biomas e você está tendo a visão também do meio ambiente. Como que você integra tudo isso para a gente chegar lá na frente e o produtor, né, ele receber por aquele que segue, né, eu acho que é importante falar o seguinte, sempre eu falo isso, o sucesso do agro brasileiro tem muito a ver com a Embrapa, criou, né, a ciência, baseada em ciência, não só a Embrapa, as universidades, parceria público-privada, capacitação, um segundo pilar, capacitação dos pesquisadores, mas também dos produtores rurais, né, Verdade. Mas política pública associada, para incentivar os produtores a usar. Aí vem Código Florestal, aí vem ZARC, aí vem Programa da Agricultura Baixo Carbono e agora o Caminho Verde Brasil. Ele é sempre nesse sentido de incentivar o produtor rural. E talvez as parcerias privadas também, né? Porque o governo só não dá conta. O orçamento, eu sei que a senhora pena com o orçamento, mas teve notícias boas, parcerias com a Senar, né, essa questão aí de ter um aporte de recursos para poder financiar a pesquisa, o professor Rodrigues participando, mas a senhora fez acordos lá com a Nestlé, fez acordo com outras entidades. Então, assim, juntar a iniciativa privada nesse esforço do clima que não é só o produtor, a gente já falou do papel dele, ele tem que melhorar em muita coisa, mas ele já está fazendo sua parte. A ciência tá, mas a senhora precisa de recursos, né? De fundo. E assim, o que a gente precisa? Focar. É importante, a Embrapa é uma empresa pública, ela é importante ser uma empresa pública para ela ter essa imparcialidade para tudo que avalia, essa credibilidade, né? E aí, eu acho que a Grisone, o sucesso foi isso, porque a Embrapa puxou isso e trouxe todo o setor. E aí, o que é importante a gente discutir sobre isso? É como a gente pode, nessa parceria público-privada, que hoje o privado pode ajudar e o setor pode contribuir muito mais, né, do que há 50 anos atrás, que começou tudo do zero. Hoje não, hoje o setor tem... E havia desconfiança, né? Hoje o setor quer um certificado de boas práticas, ele tem essa rastreabilidade para vender lá fora, né? Exatamente. E ele hoje ele corresponde a 25% do nosso PIB e 49% das exportações. Exato. Então ele sabe que se ele quer ampliar, ele vai precisar disso. E ele sabe que ele também tem que puxar o pequeno, o médio, a agricultura familiar, todo mundo que faz parte do... Então é importante o pessoal entender que cada vez mais a parceria público-privada também é importante. Acho que a Grisone mostrou essa força também do público e do privado, né? Verdade. Juntos, para a gente juntos, porque a gente pode avançar muito mais, né? Então eu até digo, a COP30 não foi o fim, mas o início de uma nova jornada que a gente está mostrando, onde a parceria público-privada, um fundo de investimento, onde a gente possa ter... Os biocombustíveis, né, Silvia? Nossa, e aí a gente mostrou que a gente pode produzir biocombustível sem comprometer a produção de alimentos, o povo viu isso lá, né? Exatamente. Então isso também chamou muito... Diversificando essa matriz energética limpa. Limpa e levando para o mundo inteiro, né, que tem uma solução também, que é o biocombustíveis, além do elétrico, né, e que o Brasil tem o potencial para essa produção, inclusive a África também tem, e outros países. E aí eu quero entrar, já caminhando por nós, o tempo daqui a pouco termina, o professor Rodrigues falou dessa coisa de que nós já temos a receita, né, dessa agricultura tropical que já deu certo no Brasil, mas como a senhora falou da integração, hoje precisa estar o mundo inteiro integrado, a senhora veio da África agora,
tem a Índia. Então, assim, a gente está voltando para a Índia de volta, as raças que vieram para cá com aptidão leiteira lá. Então, assim, tudo isso é muito importante e eu queria que a senhora falasse sobre o papel da Embrapa agora como empresa que pode ajudar o mundo. Não só na Índia, mas também na África, porque na África também as pastagens vieram de lá, as primeiras cultivadas, nós adaptamos aqui. Navios negreiros, né? Exatamente, nós adaptamos para a nossa realidade da agricultura tropical e agora a gente pode retornar, né? Que isso tem tudo a ver com o que a gente conversou. Que Girolando, que era a raça que eu estava tentando lembrar. Sim, sim. E aí, então, assim, a Embrapa e o Brasil têm um papel muito importante na cooperação Sul-Sul. Isso que o Dr. Roberto Rodrigues fala e é verdade, porque a gente tem que aumentar a produção de alimentos no mundo. O Brasil tem um papel importantíssimo, mas ele pode e deve ajudar todo o cinturão tropical, né, que a gente é referência à agricultura tropical, e a Embrapa tem um papel, ele é reconhecida, essa marca, a Embrapa ela é reconhecida, que a gente pode fazer esse trabalho e ajudar a compartilhar e retornar tudo isso que a gente recebeu lá atrás, adaptou para a agricultura tropical e agora a gente devolver para que a gente possa ajudar a melhorar, a aumentar a produção e a produtividade de maneira sustentável, que é o nosso aprendizado também, né? Dentro dessa visão de ter uma agricultura mais sustentável, mais resiliente às mudanças climáticas. Nós temos desenvolvido várias tecnologias. Quando a gente fala da adaptação da pastagem, do melhoramento genético, como você falou do girolando, tudo isso é um aprendizado que o Brasil teve, né, que ele hoje pode retornar para contribuir com o aumento de produção e produtividade, restauração florestal, como você pode produzir dentro do sistema agroflorestal, né, como que você pode fazer uma integração lavoura-pecuária-floresta. Então, tudo isso foi um aprendizado que a gente fez aqui, aumentou a nossa produção e a nossa produtividade e a gente pode colaborar com o mundo todo. Alimenta aqui e alimenta lá fora. E alimenta lá fora. E acho que mais e energia também, né? E a parte da produção de alternativas para a produção de energia limpa, tudo isso tem a ver com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Produção de alimentos saudáveis, melhorar a qualidade de vida das pessoas, produção de biocombustível, diminuir a dependência do fóssil, tem a ver com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, qualidade de vida do planeta e mostrando que o Brasil é uma potência agroambiental. Aí o roadmap vai funcionar. Aí a gente vai conseguir avançar cada vez mais e eu acho que o Brasil, o que a gente quis mostrar para o mundo todo, que o Brasil tem responsabilidade, sabe desse compromisso e mais que isso, que a ciência é a voz para todo mundo. Presidente, obrigado pela sua presença aqui, tá? Imagina, eu que agradeço. Obrigado a você que acompanhou de casa a entrevista com a presidente da Embrapa, Silvia Masruá, e a gente se vê na próxima semana em mais um Questão de Ordem.